Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou o presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para promover a literatura e a língua portuguesa. Esta instituição celebra agora, em dezembro, 113 anos de fidelidade, de lealdade aos sonhos dos seus fundadores. Durante todo esse tempo, mantivemos acesa a chama que motivou dos intelectuais daquela cidade da Zona da Mata Mineira a fundar esse grêmio, essa entidade. Por aqui passaram filósofos, médicos, cientistas, estadistas, prosadores e poetas. A academia é uma confraria? É um espaço de sociabilidade, de reunião de pessoas, de encontro de ideias? É. Mas é sobretudo a casa do diálogo e da produção e da difusão do conhecimento. É isso que nos anima. Sobretudo nos últimos anos, é isso que nos entusiasma. Com o início da pandemia, em 2020, fomos obrigados, pela lógica, pelo bom senso, a migrar nossa programação para as redes sociais, e o fizemos com grande aceitação do público. Nós tínhamos, em março daquele ano, 200 inscritos no nosso canal no YouTube. Hoje temos quase 4.000, o que para nós é uma alegria imensa, não é? O meu menino de 10 anos, o Carlos, fala assim: ah, mas no seu canal você só tem 4.000 inscritos, os youtubers que eu sigo têm milhões. Aí eu explico para ele que a duração média de cada vídeo do nosso canal é de 50 minutos, 1 hora. Então isso é uma vitória que tem que ser celebrada, porque os vídeos são sobre literatura, sobre arte, sobre cinema, sobre livros, e é isso que nos anima, não é? A prosseguir, porque de que vale o conhecimento que não é partilhado, né? A academia está no YouTube, está no Instagram, a AM Letras, está no Facebook, enfim. Porque é isso que precisa ser feito hoje, né? Nós guardamos e honramos as tradições? Sim. Temos ali, na nossa sede, nesse prédio que está aqui ao lado, um acervo de cerca de 30.000 itens. Isso é fundamental. Esse acervo está inventariado, está catalogado, é acessível para todos os interessados. Nós cuidamos de honrar e preservar a história, a memória, claro, mas sempre em diálogo permanente com a contemporaneidade, não é? Isso é fundamental. A academia tem que ser porosa, permeável, aberta, tem que fazer uma escuta muito sensível e atenta ao fenômeno literário, ao fenômeno cultural, como ele se realiza hoje, em 2022. Eu não vou cansá-los mais com essa introdução, eu quero apenas dizer que esta casa se orgulha e se alegra de sediar, nesta noite, este evento tão bonito, o 8º Encontro Nacional da Sociedade, da Jane Austen Sociedade do Brasil. Jane Austen é uma escritora que orgulha a humanidade, não é? Eu comentava com a minha mãe, vindo para cá, sobre o poder dessa mulher. Que beleza, não é? A obra dela permanece sendo lida e discutida e promovendo encontro entre as pessoas. E olha, quando eu conheci a professora Adriana Salles, na primeira meia hora da conversa, eu tive a certeza de que a academia tinha que acolher todas as iniciativas propostas pela Adriana, porque ela tem um entusiasmo, ela empolga a gente, né? É um entusiasmo verdadeiro. E depois eu comecei a segui-la nas redes e vi como esse movimento é forte no Brasil inteiro, né? Então, Adriana, seja mais uma vez bem-vinda à nossa casa. Eu fico muito feliz de sediar esse encontro. A Academia Mineira de Letras fica muito feliz de sediar um encontro dessa natureza, que é um encontro para reflexão sobre uma obra literária importante e que permaneceu, que venceu o desafio dos tempos, não é isso? Isso é muito bom, não é? Eu quero, para finalizar, pedir para todos nos seguirem aí nas redes, entrarem no nosso site e participarem dos eventos, né? Nós estamos encerrando o ano, mas ainda teremos alguns eventos. No dia 19 toma posse aqui um novo acadêmico, Humberto Werneck. No dia 20 a gente lança um catálogo de uma exposição muito bonita que nós fizemos aqui, Rua da Bahia, a Cartografia Imaginária, Rua da Bahia. Então haverá o lançamento do catálogo, quem vier ganha o catálogo, naturalmente,
Então, é mais uma oportunidade de celebrar aquilo que essa casa quer celebrar sempre, né? Os valores da civilização. Educação, cultura, história, memória, letras, artes. É isso que nos motiva aqui. Tá bem? Todos muito bem-vindos. Eu vou passar agora a palavra e o comando da sessão para a professora Adriana, minha amiga, benfeitora dessa casa. E é para a professora Adriana que eu peço os aplausos de boas-vindas. Muito obrigado. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa casa. Agradeço a você, Rogério, a Inês, também pela colaboração, sempre, todo mundo muito prestativo. Sem mais delongas, eu vou começar a falar hoje sobre... Aqui é só uma orientação para eu não me perder, né? Se eu souber usar aqui também. Eu liguei. Ok, espera aí. Então, queria agradecer ao Rogério Tavares e à Inês Rabelo pela colaboração, mais uma parceria da JASBRA com a Academia Mineira de Letras. E eu queria também convidá-los, para quem não nos conhece, seguir a gente nas redes sociais, geneaustenbrasil.com.br ou @geneaustenbrasil no Instagram, que é onde a gente tem feito mais barulho ultimamente, principalmente por causa da academia. Bom, essa noite eu vou falar um pouquinho sobre a Jane Austen aqui no Brasil, principalmente a recepção dessa escritora aqui no Brasil, e depois eu vou passar a palavra para Maria Clara Biagioli, que vai falar sobre o Austen e os efeitos amorosos do ouro. Ela vai fazer uma análise das relações matrimoniais em seus aspectos financeiros em romances de Austen para entender os casamentos mercenários, prudentes ou ideais. Em seguida, nós teremos a palestra da Marcele Salles, que vai falar sobre as técnicas narrativas em Jane Austen. Ela tratará das técnicas narrativas da escritora, especialmente no que tange ao ponto de vista dos personagens, meio pelo qual o leitor acessa as obras da Jane Austen. Por último, mas não menos interessante, nós teremos a palestra da Débora Marini, que vai falar sobre Jane Austen para crianças, um trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defendido há pouco menos de um mês, que eu tive o prazer de participar dessa banca, e ela vai falar sobre os recontos de Jane Austen para crianças, em especial a coleção Austen para crianças, e como esse tipo de produção toca as comunidades de fãs da autora inglesa, não necessariamente crianças, né, Débora? Bom, queria pedir ao Gustavo para passar. Já está ali. Okay. Aqui é só uma guia para eu poder não me perder. Então, como o Rogério me apresentou, eu sou professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Tem alguns alunos aqui, ex-alunos da graduação, alunos da graduação. Muito obrigada pela presença. E não dá nem para falar, né, Salete, que você é só aluna do Cefet, que está na JASBRA desde 2013, né, com a gente. Tem várias pessoas aqui na plateia, inclusive queria agradecer a Ivne Poliana Coura, que é uma das cofundadoras da Jane Austen Sociedade do Brasil, desde 2009, conosco, que esse evento aconteceu em 2009, lá em Ouro Preto. Bom, a minha formação é em letras, inglês, na UFMG, com doutorado também lá na UFMG, e atualmente eu leciono para o curso de letras e ensino médio no Cefet. Bom, a Jane Austen ela é uma escritora que nasceu em 1775 e morreu em 1817, só para vocês terem aí uma linha do tempo. Filha do reverendo George Austen e Cassandra Austen, ela pertencia ao que a gente chama de Gentry Society, que é a classe média da Inglaterra, sem títulos de nobreza e com algumas posses de terra. Porém, a família da Austen era a classe média baixa. O que significa isso? O pai da Jane Austen era o clérigo local, então ele recebia uma quantia anual para poder sustentar a família e fazer os sermões, ou seja, ajudar a comunidade. Bom, a Jane Austen ela teve uma formação muito básica na escola infantil, só uma espécie de educandário para meninas, mas ela foi retirada porque, naquele tempo, as pessoas adoeciam muito de pneumonia ou tuberculose, e aí, para evitar que as crianças da família Austen morressem, as meninas, né, a Austen e a Cassandra filha,
eles levaram de volta para a cidade onde eles moravam, e a Jane Austen, então, teve a educação toda basicamente formada em casa, né, pelo pai, que também preparava rapazes para poder ingressarem nas universidades da Inglaterra. Então, além de reitor, de pároco, ele também preparava rapazes, e a partir dessa formação do reverendo George Austen, é que a Jane Austen teve acesso a essa biblioteca do pai, principalmente, e a gente tem que agradecer muito ao reverendo Austen nesse sentido, porque ele permitiu que essa moça fosse alfabetizada e que ela tivesse acesso à literatura, principalmente. E isso, com certeza, expandiu os horizontes dessa escritora que chega até hoje, né, mais de 200 anos. Hoje ela está fazendo 242, estaria fazendo 242 anos. Bom, a Jane Austen tem um detalhe da vida dela, que ela conviveu com muitos rapazes, né, enquanto o pai preparava esses jovens para ingressarem na academia, e isso acho que essa convivência possibilitou que ela pudesse observar os diversos tipos de personalidade, de caráteres, para ela reproduzir isso em seus livros. A Jane Austen não se casou. Isso é um ponto que é sempre discutido na obra das mulheres, principalmente no perfil das mulheres escritoras daquela época, porque era necessário ter uma sobrevivência financeira, porque ninguém podia trabalhar, principalmente quem era da classe da Gentry Society, ou da classe média. Então, Jane Austen é marcada por esse não casamento, mas é este não casamento que possibilitou a escrita dos seus livros. Muito possivelmente, se ela tivesse se casado, ela ia ser uma dona de casa, né, ia ter que tomar conta dos filhos e toda a condução de uma casa, que isso não dava para dividir, né? Nós estávamos conversando hoje mesmo sobre Elizabeth Gaskell, que ela foi extremamente criticada por ser escritora, dona de casa. Então, ela tinha que ser ou escritora ou dona de casa. E ela amamentava os filhos, né? Alguém comentou, foi você, Natália, que ela amamentava os filhos, escrevia um pouquinho. E esse tipo de jornada dupla, isso não era reconhecido, né? A escrita de autoria feminina, ela não era uma escrita autorizada. Elas eram inovadoras nesse sentido, até ousadas por escreverem. Bom, a Jane Austen deixou 6 livros, perdão. 6 livros, vocês poderão conhecer um pouco mais aí nos banners que nós colocamos ali no saguão. Começando por Orgulho e Preconceito, que é a sua obra mais famosa aqui no Brasil, principalmente, depois Razão e Sensibilidade. E aí a gente tem, né, uma dificuldade de dividir qual que seria o terceiro, se é Emma, Mansfield Park, Persuasão, e aí, por fim, Abadia de Nottingham. A Jane Austen deixou 3 cadernos, que são os escritos considerados escritos da juvenil, onde ela escreveu poemas, orações, contos e 2 livros inacabados. Inclusive, hoje saiu uma nota na imprensa que deste livro inacabado, que é o Sandington, ele vai entrar na 3ª temporada aí, e vai chegar para nós ano que vem, possivelmente, né, no final do ano que vem. Inclusive, só um detalhe, a juvenil aqui no Brasil ela está em ampla produção. Nós temos já 3 tradutoras de juvenil aqui no Brasil. Bom, as traduções aqui no Brasil elas começaram em 1940, por iniciativa da editora José Olímpio. A José Olímpio convidou escritores renomados para fazer traduções naquela época. O livro Orgulho e Preconceito, que já tem mais de 80 anos, portanto, foi traduzido pelo escritor Lúcio Cardoso, então é uma iniciativa interessantíssima. Entre os primeiros livros da Jane Austen publicados aqui no Brasil, nós temos a tradução de Mansfield Park, da Raquel de Queiroz, que é uma escritora muito renomada. A gente tem, até a década de 1996, os outros demais livros foram traduzidos, sendo que Emma, que é um dos mais conhecidos, foi traduzido em 96 pela Luísa Lobo. Então, aí a gente fecha, e coincide justamente com o boom de Jane Austen ao redor do mundo, que demorou um pouquinho mais para chegar no Brasil, que é essa década ali, no meados de 1990, com a produção de Orgulho e Preconceito para a BBC, mas que não chegou até nós, mas principalmente Razão e Sensibilidade com a Emma Thompson, que aí eu acho que abriu as porteiras para a gente poder, sabe, a Jane Austen saiu da academia, que era o que a gente conseguia acessar, principalmente Jane Austen, ou discutir com um pouco mais de profundidade nos círculos acadêmicos.
Bom, tem um dado curioso da minha pesquisa de doutorado, mas que já tinha umas outras pesquisas antes de mim, que foram os achados de Jane Austen circulando no Brasil ali na década de 1850, aqui no Brasil. Só que ela não circulava, os livros não circulavam como autoria da Jane Austen, era como o tradutor. E o tradutor em Portugal, o tradutor sempre ficava como o autor da obra. Então, Jane Austen circulava por meio do Real Gabinete de Leitura Português e também da Biblioteca Fluminense, mas como o tradutor não era uma pessoa conhecida, não perdurou o nome dele, esses livros se perderam. Lá no Real Gabinete, eu não consegui encontrar nenhuma cópia para poder, pegar em mãos. O que nós temos é um grêmio literário português no Pará, que eles têm uma cópia, eles digitalizaram e me enviaram. Então, é a única coisa que a gente tem da Jane Austen, e é uma tradução diferente, porque o livro se chama Persuasão, Persuasion em inglês, e o tradutor português optou por fazer uma tradução a partir da tradução do francês, que seria a família Elliot, que é a família principal da obra, mas não é o nome do livro. Então, por isso que se perdeu esse vínculo com Jane Austen. Bom, até aquele determinado momento, ali 2015, uma pesquisa de uma brasileira com sobrenome Hand, ela tinha elencado 8 tradutores brasileiros para Orgulho e Preconceito e mais de 20 publicações. Hoje, com certeza, eu posso falar assim, sem medo de errar, que nós temos mais de 30 publicações de Orgulho e Preconceito no Brasil, com capas, tradutores, materiais diversos aqui. Bom, a Jane Austen, ela entra aí, fica uma disputa se a Jane Austen é uma escritora canônica, celebrada aí pela academia, né, pelos cursos de letras, ou se ela faz parte do fandom literário mundial. E aí, o que mantém o nome dessa escritora até hoje, que chega até nós, que chegou até vocês por meio de internet, de rádio, ou dos professores, né, meninos? Ou dos professores, ou de vocês terem visto as adaptações para o cinema e para a televisão, na verdade, quem mantém esse nome são vocês, são os fãs de Jane Austen. A academia ela faz, sim, essa introdução, ela mantém essas pesquisas, tanto que nós teremos 9, né, contando aqui comigo, 9 pesquisadoras que vão refletir sobre a vida e a obra da Jane Austen aqui nessas apresentações, mas é o fandom, principalmente o fandom digital da Jane Austen, que sai do Brasil, vai para o Paquistão, vai para a China, vai para Israel, onde eu tenho contatos ainda, no Japão, Jane Austen no Japão, que é uma novidade, né? E sem contar na Europa, no leste europeu também já tem movimentos, e aqui na América Latina nós temos um grupo bastante forte no México, na Argentina, e no Uruguai e no Chile, que produzem conhecimento sobre essa escritora, que fazem pesquisas e fazem encontros, assim como os nossos. Do México, por exemplo, é amanhã. O Jane Austen Day deles vai ser amanhã, no sábado. Bom, depois eu vou convidar vocês para fazer uma pesquisa aí sobre a tese de doutorado da Maria Clara Biagioli, que ela trata sobre fanfictions, que aí vocês vão ter uma noção. Na data da sua defesa, foi 2018? 2018, ela elencou cerca de 520, depois vocês corrigem lá, nem ela, muito mais. Vamos colocar aqui uns 680 títulos só como fanfictions de Jane Austen, apenas no site da Amazon. Então, essa escritora ela é lida, relida e reescrita várias vezes. Bom, a crítica hoje em dia trata Jane Austen como uma escritora de caráter subversivo, porque ela faz uma espécie de denúncia da sociedade daquela época que ela viveu. Ela faz um retrato bastante fiel de como as mulheres viviam naquela época, porém não é uma literatura de mulherzinha, como a maioria das pessoas acham que é uma literatura exclusiva para mulheres. Aqui a gente, na plateia, a gente percebe também que esse grupo de fãs, não necessariamente no Brasil, ele é composto basicamente de mulheres. Aqui no Brasil, aí na minha pesquisa de doutorado, eu consegui levantar 95% dos fãs brasileiros de Jane Austen são mulheres. Mas isso é porque a gente consegue
dar a cara a tapa e falar: eu gosto, e eu leio, e eu discuto, e eu falo sobre essa mulher. Porque a literatura de autoria feminina ainda precisa quebrar muitas barreiras para atingir o público masculino, para que esses homens também percebam o grau de importância, até as questões históricas que Jane Austen omitiu ou apresentou de forma bastante explícita. É necessário que a gente fale, publique e divulgue a vida dela. Bom, aqui o Nixon está dizendo que as adaptações para o cinema e para a televisão são a porta de entrada para o universo austeniano. Na minha pesquisa também de doutorado eu confirmei isso, que no Brasil as pessoas, os fãs, eles chegam primeiro à obra da Jane Austen, principalmente por razões de sensibilidade, orgulho e preconceito, filmes. Então, depois que as pessoas procuram, que enxergam aquela realidade, parece que é uma espécie de conto de fadas, e o cinema proporciona isso para nós, né, de trazer esse deslumbramento. E aí a gente tem muitas amigas, né, conhecidas de internet que gostariam de viver na época da regência, mas eu acho que a maioria de nós não queria, não, porque não tinha saneamento básico, que é o mínimo para a gente pensar. Fora os corsês, né, super apertado. Bom, os personagens masculinos, alguns críticos eles tratam a Jane Austen como uma mulher uma escritora, né, que ela não tratou os personagens masculinos com tanta profundidade como ela fez com as personagens, mas o objetivo dela era apresentar mulheres, era falar de mulheres. Afinal de contas, ela era uma mulher. Bom, aí eu só estou marcando aí a questão da Deborah Yaffle, que diz que é extraordinário como os filmes e outras coisas contribuíram para chamar a atenção pública de Jane Austen. E aí eu chamo só uma atenção que lá em 1995, a adaptação da BBC de Orgulho e Preconceito foi o que reuniu novamente esses fãs. Na Inglaterra, as pessoas iam até mais cedo, inclusive o parlamento fechou mais cedo para assistir essas obras, segundo os jornais da época. Então, essa adaptação de 6 episódios ela teve uma grande repercussão e colocou, por que não, o Colin Firth na rota aí de Hollywood, com a famosa cena do lago. Foi a partir do Colin Firth entrando no lago, saindo de camisa molhada, é que se começou a sensualizar os personagens de Jane Austen. Começou a dar um destaque que não tinha para os personagens masculinos. Então, hoje, sempre se pergunta quem que vai ser fulano, quem vai ser o Darcy, quem vai ser o Knightley, porque aí já começa a fazer uma idealização desse herói austeniano. Bom, aí também você falou de Darcymania, né, Maria Clara? Eu uso muito seus trabalhos. A Darcymania, o personagem do Mr. Darcy se tornou um arquétipo de herói romântico, a inspiração para escritores e fãs recriarem esse ideal, esse homem ideal. E aí, a partir principalmente, não necessariamente do Colin Firth, mas do Matthew Macfadyen, do filme de 2005, é que as fanfictions elas começaram a estourar. Então, a idealização, né, e a recriação desse personagem. Bom, para quem quiser conhecer um pouco sobre a biografia da Jane Austen, nós temos 2 filmes. O Becoming Jane se chamou Amor e Amizade aqui no Brasil, é o fruto do legado das adaptações de Orgulho e Preconceito e fortaleceu a imagem de possível relação do Tom Lefroy com a Jane Austen. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre essa relação do Tom Lefroy com Jane Austen, no nosso site janeaustenbrasil.com.br tem uma seção chamada Liter Austen, onde eu discuto sobre essa idealização do Tom Lefroy, que ele não passou de um crush para nós, assim, né, para a nossa realidade. E foi com a ajuda de uma professora da Carolina do Norte, que ela foi uma das orientadoras ou consultoras desse filme. Bom, o Miss Austen Regrets seria os arrependimentos de Jane Austen, não tem nem tradução aqui para o Brasil, mas esse DVD ele circulou aqui por um tempo, em 2007, acho que 2009 ele era vendido aqui no Brasil. Apresenta uma visão mais complexa dessa escritora, já madura, já analisando ou avaliando as suas escolhas. Bom, para chegar ao fim, eu acho que a Jane Austen está em todos os lugares, principalmente na internet. Quando eu trabalhei na unidade do Cefet de Timóteo, os meus alunos me chamavam de Jane Austen, já sabe, evitando nem me chamar de Adriana, porque era
o vínculo, né? Com certeza, o Gustavo já foi meu aluno, já sabe que não tem um semestre que eu não deixe de falar, porque tá impregnado, gente, não tem como. Bom, a Jane Austen ela pode ser considerada como uma espécie de rockstar da atualidade, porque ela vai da academia até o grupo de fãs, que é o fandom, e ela está em canecas, em broches, em cadernetas. Vocês estão vendo lá fora os chaveiros, as camisetas, ecobags, e isso não é uma iniciativa aqui do Brasil. Isso acontece com uma frequência muito grande lá fora, nos Estados Unidos. Eu e Maria Clara já tivemos prazer de participar dos encontros da Jane Austen Society of North America, com mais de 800 membros ativos na plateia e 5 dias de eventos. Então, não é apenas uma brincadeira, um cosplay, como algumas pessoas acreditam ser. E, para finalizar, eu vou dizer uma frase aí da minha amiga da Débora Yaffle, que diz o seguinte: Jane Austen tem um lugar seguro em 2 tipos de mundo diferentes: o panteão solene da literatura inglesa e a exuberância comercial da cultura pop. Ela está tanto em Yale quanto no YouTube. Aí a Débora, como tem o sobrenome com Y, ela usou aí um trocadilho com o Y de YouTube, e a universidade que ela estudou, Yale. Então, cada um de nós, eu acredito que cada um de nós temos uma versão única de Jane Austen. Para alguns ela é a titia Austen, para outros ela é a amiga Austen, a consultora até sentimental. Mas eu acho que todos nós pertencemos ao que nós chamamos de time Austen, né? Ontem nós saímos para nos divertir e colocamos a hashtag lá Jane Austen United, Janeites United, né? Que seria o grupo de fãs, são as Janeites, mas eu prefiro chamar de Austenites, ou Austenianos aqui no Brasil, porque aí engloba todo mundo. Porque ia ser muito, muito estranho eu chamar o Rogério de Janete. Oi, você é um Janete. Então, Austeniano fica mais elegante, né? Bom, eu vou vou convidar a Marcele Salles. Para compor a mesa aqui comigo, mas quem vai dar a palestra é a Maria Clara Biagioli. Aí eu vou te convidar, Maria Clara, e já vou apresentar a Maria Clara, é professora da Universidade Federal de Alfenas, aqui em Minas Gerais, é doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, com pós-doutorado na USP. Desde 2019, é professora de literatura inglesa na Universidade Federal de Alfenas, e ela vai falar para nós sobre a questão do ouro na obra de Jane Austen e o reflexo dessa questão financeira nos casamentos daquela época. Seja bem-vinda, Maria Clara. Alô? Beleza. Só me dá o negocinho que passa no olho. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu vou ligar o meu celular aqui só para controlar meu tempo, tá? Eu não estou olhando o meu WhatsApp. Obrigada, Adriana, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de ter conseguido chegar, porque eu vim de carro hoje de Alfenas e eu peguei 2 horas de congestionamento na Fernão Dias, ali em Betim, sei lá. Eu falei, nossa, eu não vou chegar. Deu tempo de tomar banho, trocar de roupa e vir direto, assim. Então, pode ser que eu confunda algumas coisas, porque eu estou um pouco cansada. Bom, e respondendo a pergunta da Adriana, a Jane Austen, para mim, é uma pessoa que eu teria medo dela, porque eu tenho certeza que ela ia me comer com molho, assim, sabe? Uma pessoa afiadíssima, né? Então, você gostaria de conhecer a Jane Austen, voltar no tempo e conhecê-la? Não. Prefiro ficar aqui, sabe? Bom, a minha palestra, como a Adriana adiantou, é uma análise a respeito da questão financeira nos relacionamentos. Vamos ver se isso funciona. Aham. Bom, por que eu estou pensando nisso, né? Como a Adriana já adiantou, a fama da Jane Austen hoje ela está muito atrelada às adaptações, e todas as adaptações, podem reparar, elas terminam na cena do casamento, que é a cena do final feliz, né? Mas não é assim que os romances da Jane Austen terminam, né? Então a gente associa o final feliz com esse amor esplendoroso, essa paixão arrebatadora, né? Enquanto que o final feliz é apenas um detalhe numa trajetória das heroínas, e que a importância do romance, na verdade, é sobre a discussão, a superação de questões de
Razão, sensibilidade, orgulho, preconceito, egoísmo, muito egoísmo, muito questão financeira, né? Como chama isso em português, gente? Ambição, greed, ganância, obrigada. E o casamento, enfim, ele é só o fecho, né? Mas a Jane Austen, ela é comercializada hoje como sendo a escritora disso que vocês estão vendo ali no slide, né? Então eu resolvi voltar e olhar e falar assim, vamos olhar o casamento em relação a outras questões. Me chamou muito a atenção, quando eu decidi falar sobre isso, essa passagem. Eu peço desculpas que eu não tive tempo de traduzir, porque a gente está em fim de semestre e a minha vida está uma loucura. Mas esse é um trecho de Razão e Sensibilidade. Depois que a Eleanor e o Edward Ferrars se reencontram, né, e decidem, né, viverem felizes para sempre, eles não podem viver felizes para sempre ainda, porque ele não tem dinheiro e ela não tem dinheiro. E a narradora é muito clara quando ela fala assim, nenhum dos dois, é a última frase que está lá em negrito, nenhum dos dois estava suficientemente apaixonado para pensar que apenas 350 libras por ano era renda suficiente para fornecer os confortos necessários da vida, né? Então, o que a narradora está falando aqui? Não importa a paixão e o amor que eles sentiam pelos outros, um pelo outro. Eles não iam se casar se eles não tivessem uma renda mínima, né? Então, o dinheiro é importante. E, na verdade, a gente percebe que em todos os romances da Jane Austen, o dinheiro, na verdade, é essencial, né? Mas por que os romances dela terminam em casamento? Porque, como a Adriana falou, o foco da Jane Austen são as mulheres. E são as mulheres de uma classe social específica. Dessa gentry, né, dessa aristocracia, mas dessa aristocracia baixa. A Jane Austen nunca fala de pessoas assim extremamente milionárias. Existem esses boatos circulando assim, o Mr. Darcy é tipo o Bill Gates. Não é, gente. Senão ele enfim, teria títulos de nobreza. Enfim, a Jane Austen não sai dessa pequena gentry. E para as mulheres desse grupo, a Charlotte Lucas explica por que o casamento é importante, né? É a única opção honrada para uma jovem moça de pequena fortuna, ou seja, de pouco dote, uma jovem moça bem educada e de pequena fortuna, de ter o seu sustento, né? Ela não podia trabalhar, porque isso era um grande problema, né? Ela caía de classe, caía de status se ela fosse trabalhar. E a única opção, então, para se sustentar, para sobreviver, é o casamento. E essa é uma questão que perpassa muitos dos romances, mas especialmente os primeiros, né? Especialmente as irmãs Dashwood, Razão e Sensibilidade, e as irmãs Bennet, de Orgulho e Preconceito, são mulheres que precisam se casar para sobreviver, né? Se elas não se casam, aí a gente tem, por exemplo, os exemplos da Jane Fairfax e da Miss Bates em Emma, né? Uma que é uma jovem educada, muito bem educada, que vai ter que encontrar uma posição como preceptora, tutora, né? Vai ter que trabalhar como professora, né? Se ela não se casar, mas né? Por sorte ela se casa, e porque o narrador é legal. Ou a Miss Bates, que nunca se casou e se torna, então, digna de pena naquela sociedade, né? Ela vive da caridade. A Emma manda cestas para ela com frutas, com carne, né? Então ela sobrevive da caridade dos vizinhos, porque ela é uma mulher assim, apesar de ser muito tola, ela é benquista e as pessoas ajudam ela, né? Então a mulher que não se casava e não tinha dinheiro tinha esses dois destinos, né? E aí, então, o que eu vou analisar é essa questão dos efeitos amorosos do ouro, que não é essa frase não é uma invenção minha, é um verso de um poema do Auden, que tem um nome muito parecido, né? W.H. Auden, que ele escreveu um poema sobre o Lord Byron, mas no meio do poema ele resolveu falar de uma outra escritora muito boa, né? Na minha opinião, melhor que o Byron, que é a Jane Austen. E aí, nesse poema, nesse verso, ele fala como essa escritora me choca, porque ela revela o efeito do brass, o efeito, né, do din-din, né, do ouro, na sociedade, né? E então é daí que eu tirei a ideia do título dessa palestra, para analisar rapidamente, mas depois a gente pode continuar essa conversa eternamente, o que seria um casamento mercenário, um casamento prudente, e talvez vamos tentar concluir
o que seria o casamento ideal em Jane Austen. Vamos começar, então, com alguns personagens para discutir essa questão do mercenário ou do prudente. Depois a gente vai para aquela outra parte ali, dos imprudentes ou dos tolos, né? Vamos começar, então, com o conselho da tia da Elizabeth, a Mrs. Gardiner, que ela fala para Elizabeth: não se apaixone pelo Mr. Wickham e não incentive o afeto, que ele também desenvolva um afeto por você, porque essa é uma união imprudente. Nenhum de vocês tem dinheiro. Você não tem dote, ele não tem dinheiro nenhum, né? Então, essa união é imprudente. Eu marquei essa frase de amarelo, né? Então, por mais que eles estejam apaixonados, é necessário dinheiro, senão eles não podem se casar. Depois, quando corre a notícia que o Mr. Wickham começa, né, a se interessar, chavecar, courtship, né, a Miss King, depois que ela recebe uma herança de 10 mil libras, né, essa mesma tia da Elizabeth, a Mrs. Gardiner, fica chocada, né? E ela fala assim: mas, Elizabeth, que tipo de moça é a Miss King? O que aconteceu, né? Eu ia ficar muito triste de descobrir que o Wickham é mercenário. E a Elizabeth fica indignada e fala assim: mas, tia, qual que é a diferença entre um casamento mercenário e um casamento prudente? Lá atrás, você me aconselhou a não manter uma relação, né, não incentivar um afeto com o Wickham, porque era imprudente. E agora, como ele está procurando uma moça que tem dinheiro, você está acusando ele de ser mercenário. Qual que é a diferença? E a beleza desse romance é que ele não responde. E essa é a questão. E aí a gente fica pensando: há uma diferença? Será? Né? Porque aqui nesse momento, a gente não sabe o verdadeiro caráter do Wickham. E a gente sabe que ele é um vilão lá depois, né? Então, a gente não pode julgar as ações dele aqui pelo que a gente aprende depois, né? Então, aqui nesse momento, não há diferença. E a gente tende a julgar o mercenário e o prudente baseado no caráter positivo ou no caráter negativo da personagem, né? A personagem que faz isso por interesse é mercenária. A personagem que faz a mesma coisa para sobrevivência, ela é prudente. Mas qual que é a diferença? E o romance não responde, porque a Jane Austen, ela não responde as coisas, ela provoca a gente, né? A gente tem um exemplo no mesmo livro, e que a Elizabeth ela também não critica, que é o Colonel Fitzwilliam, que é o primo do Darcy, filho mais novo, portanto, ele não vai receber a herança, né, do conde, acho que ele é filho de conde, né? Son of an Earl, eu acho que está ali na citação. E ela brinca, e ele fala assim: nós, filhos mais jovens, né, não podemos nos dar ao luxo de se casar sem levar em consideração o dinheiro. E ela brinca e dá risada e fala assim: então qual que é o valor para você comprar um filho de um conde? 50 mil libras? Né? 50 mil libras é uma fortuna incrível. Nenhuma personagem da Jane Austen tem esse dinheiro. A única que tem é a mulher com que o Willoughby se casa, né? Mas ela não é nenhuma personagem secundária, é uma terciária, né? Mas essa é a grande pergunta, né? Que ele fala como afirmação, e é a pergunta dessa sociedade: quem pode se dar ao luxo de casar sem prestar atenção na questão do dinheiro? E aí a gente entra, falando em Mr. Willoughby, né? Eu coloquei ali a informação, ele se casa com a Miss Grey e o dote dela é de 50 mil libras. Isso é uma fortuna, né? E quando ele chega, invade, né, basicamente a casa dos Parker, onde a Marianne está doente, né, entre a vida e a morte, enfim, e ele está extremamente infeliz, né, e ele fala que ele tomou uma decisão errada porque ele tinha medo da pobreza. E ele foi levado por falsas ideias de necessidade de riqueza. Então, ele está admitindo que ele foi ganancioso, digamos assim, e que hoje ele está arrependido disso. E ele chama a atitude de abandonar a Marianne e se casar com a Miss Grey por interesse, pelo dinheiro, como, ali está em amarelo, common prudence, né? Como uma prudência comum no sentido de normal, no sentido até de bom senso também, né? E depois,
a Eleanor racionaliza isso no diálogo com a Marianne, falando assim: nesse momento, o Willoughby está infeliz, porque ele se casou com uma moça que não é legal, não é agradável, né? E ele está com todas as necessidades financeiras dele garantidas. Mas isso não é verdade. Não significa que, se ele tivesse se casado com você e aberto mão dos luxos que ele até então considerava necessário, que ele seria mais feliz. Muito pelo contrário. Aí ele ia ter uma esposa boa, de bom temperamento, caridosa, enfim, que amava ele, mas ele ia sentir falta de todos os luxos da vida, de todas as riquezas. E ele ia crescer amargo, isso ia envenenar o relacionamento. Hoje ele considera isso como falsas ideias, porque hoje isso está garantido. Mas, se fosse uma outra situação, né, e aqui a própria Jane Austen brinca com um pouco, né, de universos alternativos, um what if, né? Se o Willoughby tivesse mantido a palavra e se casado com a Marianne, também ele teria sido infeliz, né? Mas aí por um outro motivo, né? Então, a gente percebe muito claramente que a questão do dinheiro, ela está permeada nas escolhas de todas as pessoas, dos mais ricos aos mais pobres, e a forma como as pessoas julgam está atrelada a certos preconceitos que elas têm, né? E não em relação a critérios objetivos para avaliar o que é um casamento mercenário, o que é um casamento prudente, né? Haja vista o caso da Charlotte Lucas, né? Que a Charlotte Lucas, eu admiro ela muito, porque ela se casa com o Mr. Collins. E você fala, Jesus, né? Mas ela é muito esperta, gente. Ela é muito esperta, né? Ela viu uma oportunidade, viu um cara que tinha uma posição segura, né? Uma profissão segura, que tinha conexões interessantes com pessoas de status da sociedade mais elevado, como a Lady Catherine, e ele era o herdeiro de Longbourn, né? Lembra que a Charlotte Lucas, não sei se vocês lembram dessa passagem, ela estava visitando a Elizabeth e ela foi chamada para voltar para casa para ajudar a fazer tortas de limão, talvez, cozinhar alguma coisa, né? Isso é um indicativo de que a situação da família dela, dos Lucas, era relativamente precária em relação à dos Bennet, porque eles não tinham dinheiro para manter uma quantidade grande até de empregados, e as mulheres, então, elas tinham que trabalhar na cozinha. Quando o Mr. Collins elogia as batatas do jantar na casa da senhora Bennet, ele fala assim: a qual das minhas primas eu devo, né, o elogio dessas batatas cozidas? E a Mr. Bennet fica ofendida e fala assim: aqui as minhas filhas não têm lugar na cozinha. Ou seja, eu tenho dinheiro para manter cozinheiras e as minhas filhas não precisam trabalhar na cozinha, né? Então, quando a Charlotte Lucas se casa com o Mr. Collins, que é o herdeiro de Longbourn, ela, com certeza, quando ele assumir Longbourn, vai ser uma grande ascensão para ela de status, né? E ela, então, ela percebe que ela é uma mulher, assim, vamos ser muito realistas, porque a Charlotte Lucas é realista. Para aquela sociedade, ela já é velha, ela tem 27 anos, ela é feia, isso é falado várias vezes, a Mrs. Bennet, por exemplo, adora falar que ela é feia, né? Ela não tem dinheiro, a família dela, ela tem vários irmãos e irmãs, né? E ela está vendo que ela vai se tornar um problema para a família dela. Ela vai se tornar uma Miss Bates. Então, ela toma as rédeas do próprio destino dela e consegue o Mr. Collins. E a Elizabeth fica chocada. Mas a Charlotte Lucas vira para ela, naquela frase que está ali em negrito, e fala assim: I am not romantic, you know. Eu não sou romântica, no sentido de, eu não sou você, eu não tenho ideais, eu quero apenas, está na outra frase em negrito, eu quero apenas uma posição segura. E considerando o caráter do Mr. Collins, que ele não é um cara mau, ele é um cara chato. Mas ele não é o Mr. Wickham, gente, né? Ele só é chato, mas enfim. Então, considerando o caráter dele, as conexões e a situação dele de vida, é maravilhoso para ela. Foi uma jogada de mestre, né? E aí depois, a Elizabeth, que fica chocada, depois é obrigada a morder a língua, porque vai visitar a Charlotte Lucas e percebe como a Charlotte Lucas manipula a vida deles, de fato, a ter que
ter o mínimo possível de contato diário com o próprio marido, né? Por exemplo, ela escolhe como sala de estar, né, uma sala com a janela virada para o quintal, porque ela sabia que se ela ficasse na sala com a janela virada para a estrada, o Mr. Collins ia ficar lá o tempo todo, porque ele ficava que nem a Fifi na janela, esperando ver a Miss de Bourgh passar. Mas a Charlotte Lucas, que agora é Charlotte Collins, percebe isso e vai para uma sala menos interessante. O marido dela não quer ficar lá, então eles não se veem o dia inteiro. Aí ela manda ele trabalhar no jardim, ela manda ele visitar as pessoas da paróquia, né? E aí a Elizabeth, ela é obrigada a reconhecer, o narrador fala isso para a gente, ela é obrigada a reconhecer que a Charlotte administra tudo isso muito bem, né? Então, ela teve, sim, uma saída muito boa. Mas a Elizabeth, que antes acusava ela de ser mercenária, praticamente, e que foi absolutamente incongruente quando defendia o Wickham, agora ela teve que... Né, a Elizabeth é obrigada a inverter, né, e perceber quem ela jogava mercenário, na verdade, era uma pessoa que estava sendo prudente, e a pessoa que ela considerava prudente, na verdade, estava sendo mercenário, né. E isso tudo está dado na abertura de Orgulho e Preconceito, que é uma das frases talvez mais famosas da literatura de língua inglesa, que é, acredito que todo mundo conheça, né? Uma verdade universalmente reconhecida, que um homem solteiro de posse de uma grande fortuna, ou uma boa fortuna, deve estar precisando de uma esposa, né? É uma frase absolutamente irônica, genial, porque o livro não é sobre homens solteiros homens solteiros ricos precisando de esposas. É um livro sobre mulheres pobres precisando de marido. Então a gente tem que pegar essa frase e inverter e ler o contrário, que é uma verdade universalmente reconhecida, que mulheres de pouca fortuna devem estar precisando de um marido. Então, essa questão financeira para o casamento está dado na introdução. É a primeira coisa. Esse não é um livro sobre amor. Esse é um livro sobre dinheiro. E o dinheiro nos diversos tipos de relação. Vamos, então, para o outro grupo, né? Aqueles que se casaram sem levar em consideração o dinheiro, né? Os imprudentes, ou podemos chamar até eles de tolos. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é a mãe da Fanny Price, que se chama, como solteira, o nome dela era Frances Ward. E ela se casa com um sargento, né, um lieutenant da Marinha, que não tinha educação, não tinha fortuna, não tinha nenhum tipo de conexão para ajudar ele a crescer na profissão, né? Então, ela faz uma escolha horrorosa, e o narrador deixa isso muito claro. E a gente vê, né, praticamente 20 anos depois, o resultado dessa escolha. Naquela casa pobre, em que a família da Fanny Price mora, uma casa escura, suja. Eles não têm dinheiro nem para comprar velas, porque à noite eles se sentam, né, depois do jantar, e tem uma vela só naquela sala, e o pai dela é um cara tão egoísta que ele pega o jornal e põe a vela aqui, e ele pega o jornal e lê assim, e põe toda a luz da vela só para ele, porque ele está lendo o jornal. E ele coloca todas as outras pessoas da sala na escuridão. Essa questão da vela para mostrar dinheiro é uma coisa muito interessante. Eu estou meio obcecada com isso. Então, ela faz esse casamento, né? A gente subentende que, levada por paixão, né? Ela desconsidera todos os conselhos da família, se casa e, enfim, o resultado é muito negativo. Depois a gente tem a Lídia, né? Que se casa com o Wickham. Né? Ela tem um pouco mais de sorte, porque as duas irmãs mais velhas dela se casaram com homens ricos. E a Elizabeth e a Jane passam o resto da vida, né, bancando as dívidas desse casal. Né? Mas, se não fossem por eles, a Lydia Bennet ela tinha tudo para ser a Mrs. Price, como a mãe da Fanny. Né? E a gente sabe que, além disso, a paixão que motivou esse casamento, bom, do lado dele nunca existiu, era apenas luxúria, né? Mas do lado dela durou um pouquinho mais que a dele, mas também acabou. Né? Então, ela ficou presa num casamento que não tinha, como a mãe da Fanny, não tinha nem amor, nem dinheiro. Né? E, por último, o grande debate, né? Que é o noivado da Anne Elliot e do Wentworth, quando jovens. Né? Que é uma história que acontece
antes do livro, a gente só fica sabendo, né? E aqui é o pensamento da Lady Russell, né? A grande conselheira e da Anne Elliot, que praticamente atua no lugar de uma mãe. E a Lady Russell fica indignada, porque a Anne Elliot, filha de um baronete, né? Vai se jogar, vai se colocar na sorte, no destino dela, nas mãos de um cara que é bem parecido com o cara que a mãe da Fanny Price casou. Um sargento da Marinha, que não tem dinheiro e não tem conexões, né? A gente tem que tomar muito cuidado em persuasão para não avaliar esse primeiro noivado, de novo, de trás para frente, do futuro, sabendo que o Wentworth deu certo, que ele conseguiu enriquecer. Quantos conseguiram? Quantos? Porque assim, a Marinha é uma pirâmide, né? Quantos cargos de capitão tem em cima, almirante, né? Então é uma seleção. Quantas pessoas não conseguiram? Quantas pessoas morreram nessas batalhas, né? Então a gente tende a avaliar a decisão da Anne e o arrependimento que ela sente baseado na informação que a gente sabe depois que o Wentworth volta como um homem rico e sucedido e com o título de capitão. Mas aqui, nesse momento, não há nenhum elemento para a gente prever isso. E aí, será que o conselho da Lady Russell foi mesmo errado? Ou será que foi um conselho prudente? A Anne Elliot, depois, né, ela reflete sobre o casamento da Louisa e do Benwick, né? Falando sobre, ela escuta as pessoas falando, né, sobre como é ruim um noivado prolongado por muitos anos, né? E nessa passagem a Anne está escutando e pensando, né, como ela poderia ajudar a contribuir com esse debate, falando o próprio caso dela, né? E falando assim, como ela era contra essa over-anxious caution, esse cuidado ansioso no extremo, né, que descarta o trabalho e descarta também até a ajuda divina. Como isso é negativo. E como ela teria defendido a felicidade de um casamento realizado mais cedo, né? E aí tem essa grande frase que ela fala assim, que ela tinha sido forçada numa escolha prudente quando era jovem. E depois ela aprendeu o romance, ou seja, ela aprendeu a parte de loucura, de agir irracionalmente, mais velha, né? E essa é uma frase que, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas essa é uma fotinho que está ali da edição da Cassandra Austen, de Persuasão, que foi publicado depois que a Jane Austen morreu. E esse título foi escolhido pela Cassandra, então a gente não sabe nem dizer se o título de Persuasão era para ser Persuasão mesmo. O título da Jane Austen original era The Elliots, os Elliots, né? Então a gente também tem que tomar cuidado para não achar que Persuasão é a questão central do romance só por causa do título, né? Mas aí a Cassandra escreveu na margem desse livro dela, ela escreveu assim: querida Jane, essas palavras deveriam ser escritas em letras douradas, letras de ouro, né? E aí eu não gosto muito de fazer essa relação entre ficção e biografia, porque eu acho que isso a leitura biográfica e autobiográfica da escrita feminina acaba se tornando um peso para as mulheres. Os homens têm direito de escrever ficção, as mulheres escrevem apenas sobre aquilo que elas viveram. Então me incomoda nesse discurso, né? Então me incomoda um pouco. Mas a Cassandra, a gente sabe que ela ficou noiva de um jovem pároco. Eles adiaram o casamento para ele poder trabalhar como pároco no Caribe, mas na viagem ele morreu, né? Então ela sofre o que o Benwick sofre na história, né? E ela sofre então com essa coisa de um casamento adiado. Mas, de qualquer forma, a gente vê aqui também essa questão do dinheiro permeando essa questão da prudência. E a gente quer tanto o final feliz, e o Wentworth é um cara, enfim, problemático, mas, enfim, aquela carta faz a gente ignorar os problemas dele. Mas a gente tem que dar o braço a torcer, que o conselho da Lady Russell foi um bom conselho, né? Vamos tomar cuidado para não julgar de trás para frente, né?
E aí a gente tem alguns casos de pessoas que se casaram sem levar em consideração o dinheiro. E aí eu coloquei uma citação do General Tilney, né, que ele dá a permissão para o filho dele se casar com Catherine Morland, chamando ele de tolo. Né? Quem são as pessoas que fazem isso? O Darcy e o Bingley. O Mr. Crawford em Mansfield Park tenta, mas a Fanny Price diz não. Né? E o Henry Tilney, de certa maneira, também, mas depois a gente descobre que a Catherine Morland até que tem um dote razoável. Né? Mas a gente olha para essa questão de que eles se casaram sem levar em consideração o dinheiro como sendo algo maravilhoso. Mas é a nossa cultura de hoje que valoriza o amor acima de tudo, enfim, que faz essa leitura. Né? Aquela sociedade achava isso um absurdo, e isso aparece na crítica de alguns personagens. A Caroline Bingley, a Lady Catherine, o General Tilney. E não é porque essas críticas estão na boca de personagens que a gente não gosta que elas necessariamente foram feitas para serem descartadas. Né? Um exemplo disso é a Mrs. Bennet, que é uma personagem cômica e daquelas que, como é que as pessoas falam de cringe, né? Daquelas que faz você sofrer de vergonha alheia. Né? Ela é a única pessoa no livro inteiro de Orgulho e Preconceito que dá voz abertamente à preocupação do que vai acontecer com as filhas depois que o pai morrer. Né? Então, a questão mais séria do livro está na boca da pessoa mais tola. Então, a gente também não pode descartar algumas opiniões baseado em quem está falando isso. Né? E aí a gente tem alguns exemplos também de pessoas que, teoricamente, não deveriam ignorar a questão do dinheiro na hora de se casar. Né? Como essa questão, por exemplo, faz a gente refletir sobre a Elizabeth, que recusou não um, mas 2 casamentos muito vantajosos, né, que poderiam salvar a família dela do buraco, e a própria Fanny Price. Né? Então, assim, de uma certa forma, aquela sociedade de 1800, lendo Orgulho e Preconceito, teria a capacidade de perceber um choque entre a questão de dever e a questão da felicidade individual, que é uma coisa muito nova, muito revolucionária, inclusive, tão revolucionária que está na Declaração de Independência dos Estados Unidos, o direito à felicidade. Né? E é uma questão que passa por um certo egoísmo. E, obviamente, o Mr. Collins não pede a Jane Bennet em casamento, porque a Jane Bennet não é uma pessoa egoísta, e ela aceitaria para salvar a família. Né? Mas, para o romance funcionar, isso não pode acontecer. Né? Então, a briga da Elizabeth, para ela ter o direito de buscar a felicidade individual dela, nessa sociedade, tem sim um quê de egoísmo e de tolice. Né? De ser, como a mãe dela chama ela de headstrong, né? De teimosa, de não perceber essa questão. Né? E, para finalizar, então, eu me desafiei a pensar assim, o que seria, então, o casamento ideal? Como eu disse, eu acho que a Jane Austen põe muitas questões e desafia a gente o tempo todo, é por isso que eu leio incansavelmente, e provavelmente vou morrer lendo, mas ela não responde, e isso é o legal, né? Porque se ela respondesse, a gente não ia estar aqui, né? Depois de um congresso, todas as questões teriam sido dadas, e para que continuar estudando, né? Esse casamento ideal, aos olhos da sociedade, é um casamento entre iguais. Entre iguais em termos financeiros, né? Né, em termos de status social. Veja, por exemplo, a Lady Catherine querendo que o Darcy case com a filha dela, né? A Miss de Bourgh. E o sentimento verdadeiro não é necessário. Ele é declarado, ele é discursivo. Né? Então, as pessoas casadas chamam os seus cônjuges de my dear, meu querido, ou como a esposa, a Mrs. Elton, caro esposo, né? E a Jane Austen tira um sarro danado disso. Mas esses sentimentos não são verdadeiros, eles só são performáticos. E a sociedade está de boa com isso. Né? Mas a Jane Austen separa um casamento diferente para as heroínas dela. Né? E aí eu fiquei pensando, e eu acho que esse casamento está nessa ordem. Em primeiro lugar, o casamento precisa ser financeiramente seguro. Não precisa ser rico. Tá? A Eleanor se casa com o Edward e ela não vai ser rica. Né? Então, não precisa ser um casamento rico, mas precisa ter um casamento, ter uma segurança financeira, senão esse casamento não vai acontecer.
Tá? Segundo, obviamente, é preciso ter um sentimento mútuo entre as duas pessoas, mas esse sentimento também não necessariamente precisa ser esse amor arrebatador à primeira vista que a gente aprendeu a associar com a Jane Austen, mas que não está lá, né? Na verdade, se vocês olharem, o advérbio que a Jane Austen mais usa é gradual. Tudo é gradual. E muita coisa nasce de gratidão, né? E pouquíssima coisa, ou quase nenhum, é assim, amor à primeira vista. Tá? Nem o da Mary Ann pelo Willoughby. Podem procurar lá no Razão e Sensibilidade. A Mary Ann gradualmente se empolga com o Willoughby também. Tá? Poucos são os casais verdadeiramente felizes para além das heroínas. Né? Então, eu fiquei listando da minha cabeça. Assim, eu pensei nos tios da Elizabeth, Mr. e Mrs. Gardner, o Admiral Croft e a Mrs. Croft, no Persuasão, e o Mr. e a Mrs. Weston, em Emma. Né? Então, assim, é uma indicação também que isso é muito raro. Né? E as heroínas têm uma certa sorte nesse sentido, apesar de a gente poder discutir assim, se de repente a Fanny Price casar como sendo o plano B do Edmund é um final feliz, né? Enfim, me incomoda profundamente, mas ela, pelo menos, está feliz. Né? E também a gente tem o exemplo que eu trouxe aqui, que é da Mary Ann, né? Que é a única que se casa pela persuasão. Ela se casa com o Coronel Brandon, porque todas as pessoas ao redor dela insistem, e porque ela sabe que ele gosta dela. Né? E só depois que eles estão casados, isso o narrador deixa muito claro, a Mary Ann aprende a amar o marido. E depois que ela ama de verdade. Mas ela não casa por amor. Né? Então, isso coloca a Mary Ann, que era o grande arauto do sentimento, né? Como uma mercenária? Interesseira? Né? Eu acho que não. Mas a gente está julgando essa questão por conta do caráter dela. Mas ela faz uma questão, ela faz uma opção, que não é uma opção por amor. Né? E é isso. Obrigada. Esse é o meu e-mail. Por favor, escrevam. (33 minutos). Nem estava contando. Obrigada, Maria Clara, pela sua participação. Eu queria te convidar para compor a mesa aqui e convidar a Marcele para se colocar. Você vai ficar em pé ou vai sentar? É a sua... Ok. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas para a Maria Clara pode enviar o e-mail, ou então, no final, se a gente tiver um tempinho, a gente pode render um bate-papo aqui. Bom, a palestra da Marcele, ela vai falar sobre as técnicas narrativas em Jane Austen, e ela tratará das técnicas narrativas ao longo, né, dos textos da Jane Austen, especialmente no que tange ao ponto de vista dos personagens, meio pelo qual o leitor acessa as obras austenianas. A Marcele, ela é escritora, graduanda em letras com ênfase em estudos literários pela UFMG e mestre em administração pela FEAD de Minas Gerais. Trabalha em projetos de planejamento e edição de livros independentes. É membro e palestrante associada à Jane Austen Sociedade do Brasil desde 2011. Com vocês a palavra, Marcele Salles. Obrigada, Adri. Muito obrigada, gente. Boa noite. Então, esse momento que a gente vai ter agora para refletir um pouco, até a Maria Clara já deu algumas nuances sobre a questão da narratologia da nossa querida Jane Austen. Esse é um assunto muito importante, porque a gente percebe que as pessoas amam ler Jane Austen
por muito prazer, pelo desfrute mesmo que a literatura da Austen fornece para a gente. Mas tem elementos muito importantes dentro da obra ficcional de Jane Austen que nos confere, né, a razão de dizer Jane Austen era realmente uma ficcionista extraordinária. E a gente não tem muito essa visão porque a gente realmente se apaixona pelo conteúdo, mas a forma como Jane Austen escrevia suas obras é algo extraordinário e precisa sempre ser relevado. Deixa eu passar. Então, gente, engana-se quem pensa realmente que Jane Austen não tinha uma intencionalidade narratológica nas suas obras. Então, eu até coloquei essa foto aí da mesinha dela e da cadeira, eu ainda não tive a oportunidade. Um dos meus sonhos é conhecer a casa lá da Jane Austen, mas eu sempre, quando eu vejo as fotos, eu fico imaginando ela sentada ali, desconfortável, ou em outros cômodos da casa, tentando escrever aquelas páginas tão maravilhosas que ela escreveu. E a gente pensa, era muita vontade, muito esforço mesmo para se dedicar à escrita, né? E, então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Jane Austen era intencional na narratologia, ela não fazia algo apenas por diversão. Eu percebo mesmo que ela tinha um interesse profissional na escrita e ela queria fazer de forma primorosa. E quando a gente olha para a biografia de Jane Austen, a gente tem essa visão também até pelo background dela. Ela era filha, como a própria Adri já comentou, de um reverendo, e ela fazia parte de uma classe em que ela tinha acesso à informação, ela tinha acesso a uma vasta biblioteca. Muitas estudiosas mesmo já falam que ela teve acesso a livros como da Mary Wollstonecraft, ela teve acesso à poesia, ela citava Lord Byron, ela realmente tinha muito repertório, não apenas, vamos dizer assim, intelectual, cristão, na moralidade cristã, já que ela fazia parte da igreja anglicana, o seu pai era pastor, mas ela tinha realmente um universo que ela tinha acesso e ela poderia cada vez mais se esforçar e avançar no conhecimento. Então, isso é algo que já é notório em termos da concepção da escritora Jane Austen, o repertório que ela tinha. E ela ocupou-se da escrita a maior parte da vida e uma vida breve. Jane Austen faleceu com 41 anos. Ela faleceu muito nova e foi muito prolífera. Ela teve uma produção extraordinária. Então, a gente percebe que ela já tinha uma educação de base muito rica, que deu para ela essa sustentação na escrita, e ela pôde caminhar e produzir e escrever livros tão maravilhosos como ela escreveu. E ela se empenhou para ser publicada. Então, ela tinha um interesse, sim, de ser conhecida, de ver a obra dela ser reproduzida, mesmo que não fosse as primeiras publicações dela foram publicadas com o nome By a Lady, né? Com a referência By a Lady. Acho que só depois de Emma, se vocês podem me... que ela passa a publicar com o nome dela mesmo, né? Então, assim, eu até trouxe dois críticos literários, vamos dizer assim, para a gente poder pensar no quanto é importante a questão da forma dentro da literatura ficcional. A gente acaba assim amando tanto um conteúdo, um enredo, uma história, que a gente está ali dentro, a gente entra, mergulha na história e acaba esquecendo da forma como essa história nos é contada. E tem uma crítica e escritora também que chama Karen Swallow Prior. Ela tem um livro que é Como Ler Bem, encontrando o desfrute em uma boa literatura. E ela elenca alguns aspectos essenciais para uma boa leitura de obras ficcionais. Então, ela faz um apanhado em como a gente deve ler uma obra ficcional. O que a gente deve pensar antes de abrir o livro Orgulho e Preconceito? Que a gente vai desfrutar daquela história, mas aquela história tem um formato. Ela está sendo nos contada
não como uma história verídica, aquela é uma história que é inventada. Então, literatura é arte. A gente precisa ter essa consciência sempre nos relembrar disso. Literatura é arte, é uma das formas de arte. E ela comenta, olha, qualquer literatura ficcional requer uma forma. O conteúdo é o que a obra diz. E uma obra, ela pode ser técnica, ela pode ser culinária, ela pode ser filosófica. E uma literatura ficcional? E uma obra ficcional? Ela não vai ser elencada em tópicos, ela não vai ser focada numa metodologia técnica, acadêmica. Ela precisa ter um norteador artístico. E aí, esse é um ponto que a gente precisa nos ater. Uma obra, ela tem um conteúdo, mas ela também tem o seu formato. E o modo como a história é contada é tão relevante quanto ao conteúdo na ficção. Não é apenas porque eu posso ter uma história extraordinária e contar aqui para vocês e simplesmente nem aguçar em vocês qualquer tipo de emoção, porque eu não soube contar essa história. Mas a minha história pode até ser muito melhor contada para você se eu tiver a arte de contar a história. Então, esse é um aspecto muito relevante na ficção. E é o que separa os textos literários, como eu disse para vocês, de textos informativos e de textos acadêmicos. Por isso que muitos teóricos não consideram dizer que tudo é literatura, né? Literatura, ele se atém a um aspecto mesmo artístico e de trabalho de artesão. Então, é lógico que nem todo mundo concorda, eu também não tenho uma opinião muito fixa em relação a isso, mas em termos de arte, a gente sabe que o que vai nos separar de textos informativos é a forma de como a história é contada. E a literatura é uma experiência estética e não meramente intelectual. A gente precisa considerar que quando nós lemos ficção, nós somos atravessados. A gente tem uma percepção muito maior do que apenas intelectual. Nós somos atravessados pela estética, pela imagem que nos é alcançada por meio das descrições, pelas questões didáticas, morais, que ali também nos apresentam. E, além disso, a gente é tocado em todos os nossos sentidos, né, cerebrais. Sinestésico, as emoções mesmo de base que nós sentimos, isso tudo é movido por meio da literatura. E eu trouxe aqui também um autor e crítico literário que eu gosto muito, C.S. Lewis, que ele comenta sobre as peculiaridades em Jane Austen. C.S. Lewis, poucas pessoas sabem, mas é uma das escritoras que ele mais admirava era Jane Austen. E ele cita ela em várias das suas obras apologéticas e suas obras literárias. E no livro, que é o Experimento de Crítica Literária, um experimento em crítica literária, aliás, ele até cita uma situação em que ele observa um aluno dele citando no trabalho de graduação uma obra da Jane Austen. E ele observa nesse rapaz a falta de compreensão, né, vamos dizer assim, a dificuldade de compreender que esse aluno teve, que a obra da Jane Austen ela vamos dizer assim, fundamentada em elementos de ironia, como a Maria Clara trouxe aqui para a gente, e irreverência. A Jane Austen, ela tem muitos indícios mesmo, como ele diz, de humor. E ele fala, ouvi a leitura de um trabalho de um estudante de graduação a respeito de Jane Austen, e se não tivesse lido os livros dela, jamais teria descoberto que há um indício mínimo de humor nos romances que ela escreve. Ou seja, o menino, né, o aluno que leu, ele não soube transmitir isso, fez um resumo, uma resenha, talvez um trabalho de conclusão de curso, e ele não trouxe isso para a academia, né? Ele não soube fazer a leitura de um dos aspectos fundamentais, de características da escrita mesmo de Austen. E aí a gente se pergunta por quê? Por que esse aluno não conseguiu identificar isso, que é algo tão vistoso, que salta aos nossos olhos na obra de Jane Austen?
a gente sabe que muitas pessoas nos nossos dias estão tendo dificuldade de ler, né, ironia, de entender ironia. Mas na época de C.S. Lewis, ali, por volta da década de 40, 50, pessoas tão eruditas, né? Esse é um aspecto que lança essa questão, como que as pessoas leem obras ficcionais ao longo do tempo. E eu trouxe também aqui, bem rapidamente, a nossa querida Charlotte Brontë. Eu gosto muito da Charlotte Brontë, tá, gente? Mas eu precisei trazê-la porque existem vários críticos, existem publicações que mostram mesmo a Charlotte Brontë tecendo críticas a Jane Austen. Parece que a história começa que o editor dela envia um dos livros da Jane Austen, acho que Orgulho e Preconceito, para ela ler e fala, olha, leia Jane Austen, seja um pouco mais comedida, né, como Jane Austen é. E ela fica bastante irritada, ela se sente ofendida, e a gente sabe que Charlotte Brontë foi uma das maiores escritoras inglesas mesmo, não há dúvida, mas ela fica muito ofendida e ela passa a elencar na resposta ao seu editor vários defeitos que ela observa na obra da Jane Austen. Alguns que eu vou listar aqui, né, que eu descrevi no slide, que ela falou que Jane Austen não tinha vigor, ela era uma pessoa que descrevia miniaturas, ela enfadava o leitor por nada veemente ou perturbador, ela falava sobre residências, sobre confinamento, e ela achava que Jane Austen era apenas uma astuta observadora. E, nesse sentido, quando você lê a carta original, todas as falas, né, da Charlotte Brontë, a gente observa que é lógico que ela está se sentindo ofendida, por isso que ela responde daquela forma, mas ela também me mostrou um pouco que ela teceu suas críticas com base naquilo que ela gostava, nos seus interesses, na sua forma de escrita. Charlotte Brontë, assim como Emily Brontë, eram mulheres com muita personalidade e elas levaram isso para as suas narrativas ficcionais. Quem já leu Morro dos Ventos Uivantes, própria Jane Eyre, você observa uma paixão, e isso está também na formação, na história delas, na história familiar delas. Elas eram escritoras muito prolíferas também, muito produtivas, e elas tinham isso, elas levavam essa escrita emocional para as suas obras. Então, com base nisso, nos seus interesses, nas suas aptidões, ela tece uma crítica que é bastante ferrenha a Jane Austen. Isso também nos mostra que ela tinha uma certa dificuldade, ou não, mas é uma pergunta. Será que ela soube separar conteúdo da forma? Será que ela soube separar o trabalho narratológico de Jane Austen daqueles temas que Jane Austen trazia e que não agradavam ela? Então, a gente observa aí uma dificuldade também. Às vezes, isso também é uma lição para a gente. Quando a gente critica o trabalho do outro, às vezes a gente critica com base dos nossos interesses. E a gente tem que ser mais racional nas críticas e tecer com base na arte mesmo literária. E um dos pontos que eu gostaria de comentar aqui com vocês é a importância da gente saber diferenciar autor de narrador, né? Vocês devem ter observado a Maria Clara falado várias vezes, não, o narrador de Orgulho e Preconceito, o narrador de Emma, porque isso é fundamental na leitura ficcional mesmo. A gente tem a Jane Austen, que é a inventora, que que traz a concepção da obra, e é lógico, é a mente que controla tudo, mas não é Jane Austen que está narrando a história. A gente, na ficção, tem um narrador que é separado do autor. Temos o conceito do autor implícito dentro da narratologia? Temos. É lógico que a gente convive com conceitos como, acho que, de Foucault, de Barthes, que eles consideram a morte do autor, então eles têm uma leitura mais imanente das obras, mas, de certa forma, eles não estão
matando o autor em si. Eles estão querendo trazer para a gente essa concepção de que a gente precisa entender o narrador como alguém que está ali, ó, que está contando a história. E ele pode ter várias peculiaridades. Ele pode ser um narrador em primeira pessoa, ele pode ser um narrador em terceira pessoa, mas é ele que vai trazer as informações e não o autor. Por isso que cria-se mesmo esse desconforto nas pessoas, né, e em nós mulheres, quando as pessoas realmente confundem a literatura feminina com a literatura autobiográfica, porque sempre acham que a gente está contando as nossas histórias, o homem não, né? Mas, como a Maria Clara comentou, mas sempre acham que as mulheres estão contando suas histórias, e não, há um narrador, a ficção, ela exige isso. E a gente precisa também parar para pensar no que Jane Austen privilegiou nas suas obras. E aí a gente vai ao encontro da fala de Charlotte Brontë, porque ela criticou muito os focos, a forma como Jane Austen descrevia, o que ela descrevia. E a Jane Austen, se você ler todas as obras dela, você vai identificar uma linearidade no que ela queria comentar. E ela sempre quis comentar sobre os gentry, sobre a classe média da sua época, da era georgiana, e ela também queria revelar para a gente o confinamento feminino, porque isso partia também da vivência experimental dela, do que ela vivia. Jane Austen, ela escrevia sobre o seu microcosmo. Então, ela era uma observadora da sua sociedade, do seu entorno. Ela trazia isso para a gente. Com base no que ela vivenciava, ela poderia imaginar um mundo fantástico lá fora, mas ela escolheu trazer o seu entorno, o seu microcosmo. E isso é muito importante. E os diálogos em Jane Austen, que são marcadamente traços mesmo das obras dela, que perfazem as obras, eles nos mostram os acontecimentos. Então, ela, em vez de ficar narrando e descrevendo ambientes, descrevendo pessoas, sucessões de eventos apenas, ela vai nos mostrar os diálogos, ela vai nos apresentar os diálogos por meio dos seus personagens. E aí a obra vai se revelando aos poucos para a gente. E a narrativa dela era pouco descritiva, sim, tanto em termos de ambientação quanto de personagem. E isso eu acho que foi um dos motivos que acabou sendo irritante para Charlotte Brontë, mas para muitos leitores também. Eles acham que Jane Austen tem uma dificuldade de descrever os ambientes e os personagens, mas é uma escolha que ela fez como autora. E o narrador dela se atinha a nos revelar os diálogos e os acontecimentos de forma mais objetiva, embora com muita subjetividade. E quais são as características principais da escrita de Jane Austen, né, que a gente pode elencar agora? É a ironia. Ironia é o traço marcante de Austen. A irreverência, e ela nos mostra isso por meio dos diálogos, por meio das situações inusitadas. Mr. Collins, para mim, é um grande personagem, que para mim é stand-up comedy. Quando eu leio, eu acho tudo muito divertido. A gente vê muita objetividade na forma de contar, de narrar, né, nos livros da Jane Austen, mas a gente também vai ver muita subjetividade. E a gente ouviu na palestra anterior, muitas perguntas não são nos respondidas. E a gente confere isso, um elemento de muita subjetividade mesmo em Jane Austen. Ela quer nos fazer pensar e refletir o tempo inteiro. Os discursos diretos são feitos por meio de diálogos e cartas, e os discursos indiretos, eles também estão presentes por meio dos pensamentos. A gente vê a Elizabeth Bennet em Orgulho e Preconceito, mostrando o quanto a mente dela está confusa depois da proposta de casamento do Mr. Darcy a ela. A gente observa também muitos pensamentos que nos são oferecidos por meio de discurso indireto, de Emma, de Anne Elliot. Então, a gente tem essa característica marcante também na narração. E Jane Austen fazia críticas sociais muito duras. E a gente pode dizer que os principais autores realistas, né, eles faziam mesmo, eles escolhiam 3 temas principais para fazer críticas, que era família, casamento, né,
igreja e o sistema legal, né? Que aí compreende também o sistema social, judicial, sistema social como um todo. E Jane Austen também fazia a esses elementos de forma estratificada em alguns momentos, mas fazia. Então, ela criticava o casamento, criticava a família, os comportamentos das pessoas, ela listava os maus clérigos e ela também fazia uma crítica pesada ao sistema judicial, ao morgádio. É morgádio, Adri, que você sempre me conhece? Morgádio. Ao morgádio, que é um sistema que privilegiava a lei mesmo de sucessão masculina, que era era algo muito prejudicial mesmo às mulheres. E ela contava suas histórias do início, né? Até em termos aristotélicos, a Jane Austen ela iniciava as histórias do começo e não da metade ou do final, contando o que havia acontecido. E os 6 estágios padrões nas narrativas são importantes também a gente evidenciar, que a gente vai ter o título, a introdução, os títulos das obras de Jane Austen, com exceção de Emma no caso, Emma, Mansfield Park, que traz o nome da propriedade, né, a abadia de Northanger também. A gente vai ter Persuasão, Orgulho e Preconceito e Razão e Sentimento, que são nomes bastante subjetivos. Então, os títulos das obras de Jane Austen tendem a ter essa subjetividade forte, e a gente vai ver isso também na introdução dessas obras. A gente vai ver a orientação. A orientação é o que vai acontecer, onde vai acontecer, como, quais são os personagens. A gente tem já uma demonstração aí do que vai acontecer na obra, já no início. E, à medida que a obra vai sendo nos apresentada, o narrador vai nos mostrar qual que é a ação, qual que é o conflito do enredo, para depois a gente ir caminhando, por meio da avaliação, que pode até acontecer já no início, mas a avaliação é algo que acaba sendo mais recorrente em momentos depois que a gente tem um conflito sendo emergido. E aí vão ter questões, né, na própria obra de Jane Austen relacionadas à moral, relacionadas à religião, ao sistema judicial, questões didáticas. Jane Austen era uma observadora da moral, ela era uma escritora também que acabava passando por questões éticas, né, da sociedade. Depois a gente vai ter a resolução, o que aconteceu depois do conflito, e o coda, que é o arremate da obra. E, fechando já, a gente pode elencar aqui, gente, alguns elementos muito técnicos na narratologia em Jane Austen. Em Jane Austen, nós vamos ver o narrador apresentando a obra por meio de uma personagem principal, na maior parte das vezes, e esse personagem principal vai nos trazer o ponto de vista dele. É ele que vai filmar a história para a gente. Nós vamos ver a história por meio do olhar desse personagem, embora o narrador esteja lá, né? Jane Austen, ela escrevia suas obras com um narrador heterodiegético em terceira pessoa. O heterodiegético é porque ele não era um personagem dentro da história. Ele estava lá, ele estava observando tudo, mas ele não é um personagem. Ele apenas está observando e ele está contando a história em terceira pessoa. Sempre ela vai nos apresentar um narrador confiável, ou seja, por ser já de terceira pessoa, ele vai nos apontar todas as falas, todas as circunstâncias, estando desassociado da obra. Isso já nos mostra confiabilidade na narrativa, o que já nos diferencia do narrador em primeira pessoa, que acaba nos contando a história do que está acontecendo e a gente já desconfia. Será que ele está falando só a parte dele? E a história precisa ter uma visão mais generalizada, mais global. O narrador é onisciente, como eu disse, ele também acessa os pensamentos, ele nos apresenta discursos indiretos dos personagens, principalmente dos que são os mais importantes. E ele vai nos apresentar sequências do enredo. Então, o enredo vai se revelando aos poucos a partir do ponto de vista da personagem principal. E em Abadia de Northanger, que é um romance, ele foi publicado póstumamente, mas é um dos primeiros romances de Jane Austen, a gente vai ver um narrador um pouco
intruso, vamos dizer assim. Ele vai conversar mais com a gente. E até eu trouxe uma passagem aqui, que já é o final, ele já está fazendo um arremate, o coda, né, da obra, e o narrador vem e nos apresenta o seguinte: a ansiedade, que nesse ponto do relacionamento deve ser a circunstância de Henry e de Catherine, e também de todos os que já amaram em relação ao acontecimento final, não poderia, creio, atingir o coração de meus leitores, que descobrirão no compacto volume das páginas diante de si que estamos marchando todos juntos rumo à felicidade completa. Então, o narrador, ele meio que se apresenta mesmo para o leitor. Ele está dizendo, olha, vocês estão vendo, viu, meus leitores, o romance está caminhando para o final, mas eu quero te dizer que a gente vai marchar para a felicidade completa. Então, ele até já meio que antecipa algo que é claro para o leitor, mas ele está ali tendo uma aproximação com o leitor, né? O que a gente não vai verificar depois nas obras de Jane Austen. A gente vai ver uma maturidade maior dela, tornando o narrador extremamente confiável, ou seja, há um distanciamento do leitor para o narrador, e a gente acaba entrando mesmo no jogo ficcional. O que é muito interessante em Jane Austen é isso, você sabe que ela é uma escritora realista, mas, ao mesmo tempo, você sabe que ali é uma história muito bem contada, muito bem tecida. E a gente não tem dúvida que Jane Austen era uma artista mesmo da escrita, e por isso que ela continua viva até hoje, né? Não é à toa. Então, é isso, gente, as minhas referências aqui, e quero agradecer pela paciência. Muito obrigada. Está aí meu e-mail, Instagram. Obrigada, viu? Obrigada, Marcele. Antes de te chamar, Débora, eu queria só fazer um aviso. Nós temos alguns códigos QR Code, né? QR Codes aqui nas portas de vidro. Para quem quiser o certificado de participação, basta só mirar a câmera do seu celular, que aí você preenche o Google Forms para pegar o certificado que a gente envia, o certificado digital da noite de hoje, e amanhã será um outro código, tá? A gente também está com uma lojinha ali de kits, né, da Jane Austen, que a gente sempre faz nos nossos encontros. Aí eu queria chamar a Débora Marini, que vai apresentar sobre a Austen para as crianças. E aí eu convido a Marcele para voltar aqui para a mesa. Cadê ela? Já está voltando. Não foge, não. Bom, voltando aqui, Débora. Jane Austen para crianças, onde versa sobre recontos de Jane Austen para as crianças, em especial a coleção Austin Austen, e como esse tipo de produção toca a comunidade de fãs da autora inglesa. Bom, a Débora Marini é da Federal do Rio Grande do Sul, é mestranda recém-aprovada, né? Parabéns, em estudos de literatura por essa instituição, e é professora licenciada em letras também pela Federal do Rio Grande do Sul, estuda recontos da escritora Jane Austen para leitores jovens, e ela está com uma coleção ali que, se ela der bobeira, ela não volta para o Rio Grande do Sul, tá? Não, é muito fofa. Não, essa coleção precisa voltar para o Rio Grande do Sul. Gente, foi difícil de conseguir todos esses livros. Eu trouxe eles aqui para vocês porque, na verdade, eu meio que vou fazer uma experiência sensorial com quem estiver assistindo, assim, enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais por dentro. Eu vou deixar 1 ou 2 aqui na mesa para a mesa poder também tocar nos livros, e o restante eu posso passar pela plateia, mas, por favor, eles têm que voltar para casa comigo. Foi uma brincadeira. Foi brincadeira, não foi sugestão. Eu estava mandando Obrigada, gente. Bom, como a Adriana estava falando, eu sou a Débora, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou usar uma expressão que talvez seja um pouco gaúcha demais. Não sei quanto as pessoas no restante do país vão dizer que eu vim de Malicuia, né? Porque eu trouxe a coleção inteira. Não consegui escolher só um, pensei, vou levar todos.
Dane-se. Bom, como também a Adriana falou, o meu trabalho com essa coleção, né, de livrinhos que está circulando com vocês, que se chama Awesomely Austin. Eu ainda estou chamando ela em inglês, porque ela ainda não foi traduzida para o português, pelo menos não até a tarde de hoje, quando eu consultei a última vez. Mas é uma coleção que foi... Bom, antes de eu chegar na coleção, acho que é importante eu dizer... a minha fala, na verdade, vai misturar um pouquinho das outras três que estão aqui, que foram apresentadas hoje, primeiro da Adriana, depois da Maria Clara e por último da Marcele. Vou dizer para vocês que eu fui conhecer a Jane Austen por causa dos filmes, como a Adriana falou no começo, né? Eu assisti Orgulho e Preconceito de 2005, que estava disponível na Netflix, e eu pensei, que legal, vamos ver sobre o que se trata. E aí foi descobrir que se tratava de um livro, eu fui atrás do livro, eu comecei a ler os outros, eu comecei a me apaixonar pelo assunto, então vamos lá, vamos estudar letras, porque daí dá para estudar isso aqui de verdade, né, ir a fundo e me aprofundar no assunto. Quando eu entrei no curso de letras, daí, eu acabei me interessando assim, por conhecer mais sobre a escritora, não só em meios acadêmicos, eu fui também para as redes sociais, né? Então, eu cheguei na Jasbra, eu cheguei na Jane Austen em português, e foi pela Jane Austen em português que eu cheguei nessa coleção aqui, né? Eu recebi uma newsletter da Raquel Brião, né? Que informava que tinha essa nova coleção de Jane Austen que foi pensada para crianças. E aí eu fiquei curiosa, assim, né? Que coleção é essa? Como assim? Então, indo direto para o site da editora, né? Que aqui, para quem tiver com o livro em mãos, vai ver, que é a Chat Children's, né? Que é do Reino Unido. E eles fizeram essa coleção, né? Com o pretexto de apresentar Jane Austen para as crianças, né? Para esse novo público leitor. E é uma coleção pensada, assim, para trazer justamente essa questão da literatura inglesa para esses novos leitores. E eu fiquei com várias perguntas, né, por trás disso. Como assim? De onde é que... Como assim? Sabe? Que ideias estavam por trás disso? E foi assim que eu comecei a formular minha pesquisa, que foi se tornar meu TCC e agora está ingressando comigo no mestrado, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco do objeto, por isso que eu trouxe os livros também, para que vocês também tocassem, percebessem alguns detalhes que eu vou comentar depois. Depois, o propósito que está por trás da editora, né, as minhas primeiras conclusões a partir, né, da minha pesquisa feita para o TCC. Para quem essa coleção vai se destinar, né, a partir do que a gente tem tanto por fora quanto por dentro, o que a gente tem aqui. Quando a gente pega um livro dessa coleção, o que a gente tem ali? E, por último, uma pincelada daquilo que eu estou pesquisando agora no mestrado, que é a formação do leitor, no sentido de, quando a gente tem uma coleção assim, a gente vai formar um leitor de Jane Austen, a gente vai formar um leitor adulto, que vai contribuir também para a fortuna crítica, ou de repente para o fandom da Jane Austen, né? Esse apelo comercial está ali também. Então, partindo, né, para a materialidade. Aqui eu coloquei no slide as capas de todos os livros, né? Tem cada um deles, né, conforme a ordem de lançamento. Os três de cima, que são Emma, Orgulho e Preconceito e Persuasão, que foram lançados em 2019. Cada um desses livros foi escrito por um autor diferente. Então, a gente tem, para Emma, a Katie Burchell, para Pride and Prejudice, a Catherine Woodfine, para Persuasion, a gente tem a Narinder Dummy, e aí embaixo a gente tem Mansfield Park, Sense and Sensibility, né, Razão e Sensibilidade, e a Abadia de Northanger. E aí, para Mansfield Park, a gente tem a Aisha Malik, né, que é paquistanesa, para Sense and Sensibility, a Joanna Naden. E, por último, o Northanger Abbey, que está aqui na mesa, foi o único que foi escrito por um homem, que é o Stephen Butler. E, por mais que eles tenham sido escritos por autores diferentes, né, a gente tem ali, coloquei no cantinho a foto da ilustradora, que é franco-belga, né, Eglantine Clemons, que fez as ilustrações que estão tanto na capa quanto no interior do livro e que dão uma uniformidade, né, para essa coleção. Uma coisa também que vocês vão perceber, pegando no livro assim, é que a capa não é lisa, né? Ela tem uma textura. Ela não é
um livro exatamente lisinho. Ainda que ele tenha essa aparência moderna aqui na frente, ele tem uma sensação que imita um encadernamento de tecido, alguma coisa nesse tipo. Ele tem um toque diferente. As folhas também no interior, elas são mais grossas, elas têm uma textura também, não é um papel bem lisinho. Então, ele vai misturar um pouquinho isso do que a gente tinha no antigo, né, no livro antigo, com os elementos mais modernos, como a diagramação. A gente vai ter a técnica de ilustração, a gente vai ter, enfim, outros aspectos aqui da técnica de produção do livro mesmo, que vão fazer essa aproximação entre o antigo e o novo. Ali eu coloquei para vocês verem, né, a contracapa, né, de Mansfield Park, mas aqui eu coloquei bem para ilustrar também que a gente tem ali bem embaixo a divulgação do restante da coleção. Isso porque esses livros não são vendidos em um box. Pelo menos ainda não estavam sendo vendidos em box, eu acho que ainda não estão. Eles são vendidos avulsos. Então, tanto na contracapa, quanto bem no finalzinho, aqui eu tenho nessa última página aqui, alguns têm 2 páginas, mas ele tem uma propaganda do restante da coleção. Então, a gente já vê aqui que, por mais que, de repente, uma família se interesse em comprar um só, dali a pouco vem, olha, tem mais, tá? Gostou? Tem mais, a gente tem mais por aí. Aqui eu coloquei 2 páginas internas, né, para vocês verem assim que eles, por mais que sejam de autores diferentes, além da ilustradora, da uma uniformidade, a estrutura do livro por dentro também é bastante uniforme, né? A gente tem uma página de introdução dos personagens, né, ou da heroína ou das heroínas, né, que no caso ali eu coloquei de Razão e Sensibilidade. Então a gente tem a Eleanor e a Marianne juntas. E depois, logo depois disso, a gente tem um esquema de personagens, né? Que a Jane Austen, a gente bem sabe, né? Às vezes ela começa com um personagem, e daí tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro. Então, para deixar a coisa um pouquinho mais fluida e mais tranquila para uma gurizadinha ler, daí a gente tem um esquema de famílias e interações entre personagens. Gente, se eu soltar gurizadinha, eu estou falando de crianças, tá? Agora que eu me dei conta, de novo, que eu não estou no Rio Grande do Sul, e largar gurizadinha, não é muita gente que pega, mas tudo bem. Aqui é do interior de Persuasão, né? Para mostrar para vocês que os romances são bem ilustrados. Né? Alguns contêm mais ilustrações do que outros, mas eles todos têm esse padrão de ilustração, ou que fica num canto, nas margens da página, que vão interagir com o texto, ou vão tomar uma página inteira para, enfim, né, trazer esse elemento visual também, né, para essa coleção. Não vai ser apenas textual. Essas imagens também que vão dialogar, né, para além do texto, eles vão ter um contato com esse leitor. Aqui, por último, né, coloquei a imagenzinha ali do Steven Butler e da Jane Austen, né, como eles estão ilustrados no romance, para dar uma noção para vocês, assim, que no finalzinho a gente tem uma apresentação do autor do reconto, né, a apresentação da Jane Austen, e por último, ali também ruinzinho de ver, está pequenininho, mas tudo bem, bem no finalzinho, se vocês quiserem olhar no livro, bem lá no finalzinho a gente tem And What Was It Like In, e aí o ano que foi publicado esse original. Então aqui, de Orgulho e Preconceito, a gente tem uma tradução livre, né, e como que era em 1813. Né? Então aqui ele já traz também um pouquinho de contexto, né? Aquilo que de repente é importante de relembrar para um romance de época, de repente, no caso de Razão e Sensibilidade, que a gente tem da herança, né, a questão da herança, no Orgulho e Preconceito, que a gente tem essa questão do dinheiro, o casamento entre primos, que a gente tem em Mansfield Park, e a questão da guerra, que aparece em Persuasão, esses vários pequenos detalhes que aparecem nos romances, não tão detalhes assim, né, mas coisas que podem se perder numa leitura de criança. Então a gente traz essa informação no final, eles trouxeram essa informação no final do livro, para que ajudasse a dar um contexto e pensar, olha só, nessa época não era normal casar por amor, assim, casar por amor era um negócio assim meio, né,
coisa de gente que não pensa direito no que está fazendo. Essas pessoas precisam casar com dinheiro também. Então, tu casar por amor e não pensar no dinheiro, meu Deus, né? Imagina, uma afronta. E aí, agora, vocês estão vendo 2 primos aqui se casando. Sabe esses 2 primos aqui se casando? É normal. Na época era normal, gente. As pessoas casavam entre família, tá tudo bem. Na época tá tudo bem. Então, vocês não precisam se preocupar, assim, tá? Vocês vão se assustar um pouquinho. Nossa, o Edmund casou com a prima, cara. Como assim? Então, tem essas informações para dar esse, enfim, complemento, né, a respeito do que tem no romance. Bom, pensando em todas essas coisas, né, o que acaba sendo, de verdade, o propósito da coleção? A gente tem, né, o que a editora diz, que é apresentar a escritora inglesa Jane Austen para um novo público leitor. Só que, como a gente estava vendo antes, né, uma coisa que a Adriana estava trazendo, a gente tem um aumento do número de vendas. A Jane Austen é um produto. A gente tem a Jane Austen acadêmica, a gente tem a Jane Austen enquanto elemento cultural bastante forte, né? Ela faz parte da cultura pop. A gente, como a Adriana acabou de falar, tem uma lojinha ali na frente, sabe? E aí a gente vai procurar produtos relacionados a Jane Austen na internet, tu não acha mais só os livros, ou os DVDs, ou, enfim, livros acadêmicos. Tu vai achar caneca, tu vai achar camiseta. Eu achei brilho labial. Eu não estou brincando. Sabonete, brilho labial, vela aromática. Se tu chutar uma moita, né, na internet, assim, procurando Jane Austen, tu vai achar produtos de tudo que é tipo. Então, o que não é um livro infantil, né? Um livro infantil que, enquanto gênero, assim, é extremamente popular. Muito popular. Vai chegar em todo mundo. Livro infantil, acho que todo mundo tem contato pelo menos uma vez na vida. A gente aqui no Brasil vai numa livraria, a seção de literatura infantil costuma ser ridiculamente maior do que todo o resto. Então, a gente tem um produto que é rentável, a gente tem uma pessoa que é rentável e a gente fez isso aqui. Então, o que a gente vai ter? Assim, dinheiro, garantido. Para a editora, isso é maravilhoso. Para as livrarias que vão vender, isso também é maravilhoso. Então, indo um pouco para além disso, para o leitor de Jane Austen, isso também é maravilhoso. Né? Para a comunidade fã de Jane Austen, isso também é maravilhoso. A gente vai ter não só a criança leitora, a gente não vai ter só a família leitora, a gente vai ter, né, a comunidade, os Janeites, ou os Austenites, os Austenianos, a gente vai ter essas 3 comunidades, né, que vão interagir. E agora eu trouxe uma palavrinha bem interessante, que é interagir. Quando a gente fala, né, do leitor criança, a gente vai falar de formação de leitor. E sobre formação de leitor, quando a gente tem uma coleção de recontos de Jane Austen, esse leitor dos recontos vai se tornar um leitor de Jane Austen depois? Claro que, assim como a Jane Austen não deixava respostas, isso eu também não tenho resposta. Eu não tenho como prever cada leitorzinho que pega um livro na mão. Mas existe, agora eu vou dar uma pinceladinha, assim, coisas bem pequenas que eu estou ainda começando no meu mestrado, mas é trazer um pouquinho de sociologia da leitura, em que eu estou trabalhando isso aqui como um produto. Né, pensando nessa coleção como um produto, em recontos de Jane Austen como um produto, assim como a gente tem os filmes, assim como a gente tem fanfiction, a gente tem coisas pra caramba, né? Então, ali eu coloquei uma listinha de nomes, eu coloquei Gisele Sapiro, eu coloquei o Itamar Ivanzohar, a Claire Harman, a Deborah Raff, que a Adriana falou, e a própria Adriana, né? Que vão falar também sobre essa... Antes que eu derrube isso aqui. Que vão falar sobre essa questão dos entrelaços entre os diferentes sistemas. E agora eu vou falar a palavra sistema, eu ainda estou amadurecendo as ideias por trás disso. Mas o que acontece? A gente tem o Itamar Ivanzohar, que é israelense, e ele trata de polisistemas. Né, que existem vários sistemas diferentes e que eles podem interagir entre si ou eles podem não interagir entre si. No caso, a gente pode tratar a literatura como um sistema. Né? Vamos pensar
literatura de clássicos, assim. Vamos pegar a Jane Austen. A gente tem um sistema literário aqui com a Jane Austen. Quando a gente vai ler a Jane Austen aqui, pegar o livro, nem estou pensando aqui na coleção de recontos, eu penso no original de Jane Austen. A gente vai ter, por trás da publicação desse livro, a gente tem uma editora, a gente tem a gráfica, a gente tem o escritor, a gente tem os designers que vão trabalhar por trás. A gente vai chegar nas livrarias, a gente vai chegar nos professores, a gente vai chegar nas bibliotecas. E a gente tem também os leitores e as comunidades de leitores, né? Com a Jane Austen, a gente pode ter uma comunidade leitora, só e somente, se a gente quisesse. Mas o que acontece? A gente vai ter produtos derivados. A cultura pop fez isso com vários escritores, né? E fez com a Jane Austen. Então, quando nos anos 90 a gente teve aquele super boom de filmes, de séries, de Colin Firth saindo de camisa molhada do lago, a gente tem isso aí, a gente está pegando o sistema da Jane Austen e transportando para um outro sistema, o sistema midiático. Um sistema midiático que atinge pessoas diferentes. E aí eu vou lembrar de mim, lá no comecinho, que assisti o filme, e fiquei sabendo que era um livro, fui atrás do livro. Não sei se vocês estão chegando onde eu quero chegar também, mas a gente tem vários caminhos que vão se entrelaçar. Então, isso não impede que daqui a pouco essa criança que está pegando esse livro aqui para ler, de repente é filho de uma Austenite. Ou então chegou na livraria, isso aqui vocês devem ter reparado também, é claramente apelativo para uma menina. Tem esse traçado redondinho, tem umas cores mais delicadas, não sei o que, aquilo que a gente atribui bastante para meninas. Vai chegar a menina na loja, vai olhar isso aqui, vai chegar na livraria, nossa, que lindo, eu quero levar. Aí a mãe fica, Jane Austen, ok, não posso não ser uma super fã, mas eu sei que Jane Austen foi uma escritora importante, leva para casa. Então, tudo isso acaba chegando num momento em que chega na original. A gente chega também nas comunidades de fãs, a gente chega também na comunidade acadêmica. Tudo isso acaba entrelaçado, né, nesse jogo de polissistemas que o Ivan Zohar vai trazer e que eu vou amadurecer no meu mestrado, né. Então, para as minhas considerações finais, não tão finais assim, né, porque eu estou bem no começo mesmo, mas eu vou juntar aqui, né, os estudos de adaptação, então eu vou aprofundar, né. No meu TCC eu fui bem sucinta e rasa, né, naquilo que a gente tem da Jane Austen e da escrita da Jane Austen e da escrita das adaptações, até porque cada uma tem um autor diferente, cada um desses autores traz a sua leitura de Jane Austen, né? E aí eu vou misturar um pouquinho da Marcele com a Maria Clara agora, porque todos esses temas, eles acabam, as duas conversas, né, as duas palestras que as meninas trouxeram aqui, chegam aqui, né, inevitavelmente elas chegam aqui, porque a gente tem a Jane Austen e a gente tem a técnica narrativa da Jane Austen, a gente tem a técnica narrativa de um outro escritor, a gente tem o que a Jane Austen escreveu e que outro escritor pensou a partir daquilo que a Jane Austen escreveu e botou aqui. Então, é um caminho gigantesco. E aí eu vou juntar tudo isso com a sociologia da leitura e pensar nisso aqui como um produto e como o mercado, né, literário acaba sendo mobilizado com uma reescrita de Jane Austen para crianças, né? Ali coloquei minha bibliografia. E é isso, gente. Obrigada. Claro. Os livros, devolvam os livros. Claro. Você está assim. Antes de passar a palavra para a professora Adriana, que vai encerrar a sessão de hoje, eu quero agradecer muito a presença aqui entre nós das professoras que falaram, a Marcele, Maria Clara, Débora. Muito obrigado pela presença, é uma honra ter vocês aqui. Essa é a casa dos professores e dos pesquisadores, viu? Se a gente analisar nossos 113 anos de história, nós vamos ver que 80% dos nossos integrantes foram e são de professores e pesquisadores. Então, a casa de vocês. Muito obrigado, viu, Adriana, por reunir esse time tão especial aqui, tão apaixonado pelo que faz e pelo que estuda. Queria agradecer também a Heloísa, que amplia as possibilidades de fruição dessa sessão.
Muito obrigado, Heloísa, muito obrigado sempre. Agradecer ao Guto, que está ali também no manejo do áudio e do vídeo. A sessão de hoje vai para o YouTube e a de amanhã também, para gerar possibilidade de mais acesso a esses conteúdos tão importantes e para gerar um acervo audiovisual. Se antes a gente pesquisava só por acervos em papel, hoje também a gente gera acervos audiovisuais que são ótimos. Era isso que eu tinha a dizer, agradecer muito essa bela sessão e passar a palavra para a professora Adriana para que ela encerre o primeiro dia desse belo encontro. Já agradecendo de novo a professora. Bom, pessoal, eu só tenho que agradecer. Eu fiquei imaginando, ao longo desses anos que vem, em fevereiro, nós fazemos 15 anos de Jane Austen Brasil, do blog, né? E 14 anos de Jane Austen Sociedade do Brasil. A evolução, o crescimento dessas meninas mulheres que eu fui vendo ao longo desses anos. E queria agradecer muito Maria Clara, Marcele, Débora, pela contribuição dessa noite. Queria convidar vocês para amanhã, às 9 horas da manhã, nós começamos com a Natália Barcelos sobre Jane Austen, fenômeno na contemporaneidade, onde ela vai discorrer acerca da contemporaneidade na obra de Jane Austen, procurando estabelecer de que forma se dá o atual interesse em sua obra por parte dos leitores contemporâneos. Logo em seguida, nós teremos uma apresentação da Andressa Nunes falando sobre transgressão feminista em Orgulho e Preconceito, onde ela faz uma proposição de uma leitura não apenas pelo viés histórico, mas também pela crítica construída no romance Orgulho e Preconceito. Austen foi uma das pioneiras a utilizar recursos que posteriormente seriam descritos como manobras estilísticas de Ducrot, de 1972, e Orlando, de 97, 2001 e 2002. Bom, o discurso elaborado por Jane Austen foi fundamental à mudança de pensamentos das mulheres, bem como da sociedade. Aí nós temos mais 3 apresentações, dessa vez da Larissa. Larissa Souza, Imaginando Jane Austen. Ela faz uma análise em 3 tempos das obras escritas sobre a vida da autora Jane Austen, iniciando com a comparação entre o conteúdo das biografias escritas por familiares e as cartas da escritora. E, em segundo momento, a análise de uma cinebiografia do Becoming Jane, que é aquele da juventude da Jane Austen, concluindo na abordagem do romance que ficcionaliza a vida de Austen, que é o Projeto Austen 2018. Nós teremos depois a 4ª apresentação de amanhã com a Bianca Rossato, que apresenta Quem Tem Medo, de Lydia Bennet, que é uma personagem de Orgulho e Preconceito, que busca discutir como se dá a construção de Lydia Bennet no romance Orgulho e Preconceito de 1813, de Jane Austen, e a sua transposição para o universo de Os Diários de Lizzie Bennet, que são vídeos, né, são episódios produzidos especificamente para o YouTube, que depois, posteriormente, viraram livro, DVD, como vocês comentaram de uma forma ou de outra, sobre essa questão da Jane Austen ser rentável, né? E essa produção de Lizzie Bennet Diaries é do Hank Green e Bernie Su. Nós vamos fechar a manhã de palestras deste sábado, né, portanto, amanhã, com a professora Magda Veloso, que vai falar sobre a ironia narrativa de Jane Austen, tratando da ironia nos textos de Jane Austen, como esta foi ou não mostrada nos filmes de seus romances. Além disso, discutirá como foi apresentada a figura feminina e seu desenvolvimento no romance Persuasão. Bom, convido a todos. Eu agradeço pela participação. Eu vou deixar vou pedir que vocês coloquem as dúvidas ou comentários para que a gente possa enviar para as nossas colegas que fizeram a palestra hoje, só por uma questão de horário, né, para a gente poder encerrar no nosso combinado. E, por favor, no Instagram, Jane Austen Brasil, ou no site Jane Austen Sociedade, janeaustenbrasil.com.br, que é o site da Jane Austen Sociedade do Brasil, e vocês podem enviar, que aí eu repasso e a gente pode, né, criar grupos aí de discussão. Então, até amanhã e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a você.